boys and girls, how are you doing? I hope you are all fine. Eu espero que vocês estejam bem. Welcome to our English class number 26. Bem-vindos à aula 26. O assunto da aula de hoje, prepositions of time, preposições de tempo, on, at e in. Essas três preposições, elas fazem uma jogadinha. Elas podem ser de tempo e pode ser de lugar. Nesse momento, a gente vai vê-las como tempo. Os objetivos propostos para esta aula são identificar e compreender o uso das preposições para a coerência das frases na língua inglesa e compreender o uso adequado das preposições de tempo. Então, olha lá. Prepositions of time. As prepositions of time, preposições de tempo, são importantes elementos na oração, porque elas têm a função de expressar a noção de tempo, ligando-se a outras palavras da frase. De maneira geral, as preposições ajudam a construir um discurso mais coerente, segundo a função que cada uma das preposições pode exercer na frase, isto é, de lugar, tempo e movimento. Podendo preceder uma frase nominal ou um gerúndio, as prepositions of time podem confundir os estudantes de língua inglesa, porque algumas preposições são as mesmas, lembra que eu falei para vocês? Mas possuem diferentes e, consequentemente, outros sentidos de uso, mas elas podem se encaixar tanto em um quadro quanto em outro, as preposições de tempo ou de lugar. Portanto, é importante entender o sentido que as prepositions of time apresentam para saber usá-las corretamente. Estudaremos nos tópicos seguintes algumas regras e os diferentes tipos de prepositions of time. Então, olha lá. Regras de uso das preposições de tempo. Algumas preposições podem ser usadas com sentidos diversos, assumindo funções de tempo, lugar ou movimento. Assim, pode-se aprender de maneira mais efetiva as preposições observando o contexto em que elas aparecem. As prepositions of time antecedem pronomes, substantivos ou frases nominais e gerúndios nas frases. Lembre-se de que as prepositions of time não variam, permanecendo como são. Então, vamos contextualizar. Peter gets to work at 9 a.m. O Peter chega ao trabalho às 9 da manhã. Sempre com horas, a gente vai usar a preposição at. Sempre, sempre. Não há outra preposição para usar. Isso aqui é mais ou menos uma decoreba. A gente decora e usa sempre. My classes start on Monday. As minhas aulas começam na segunda-feira. Para dias da semana, sempre on. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, on Sunday. Sempre, sempre. E fazendo um lembrete que na hora da escrita, nomes dos dias da semana em inglês são próprios, portanto, capital letters, escritos de letra maiúscula, ok? Então, olha aqui. Essas duas regras são decoreba que você vai ter que usar. Antes de horas, ou sempre que a gente falar a respeito de horas, preposição at. E sempre que falarmos na preposição nos dias de semana, on, ok? As e na, aqui vai ser muito parecido. Então, a gente vai precisar, sim, gravar isso. Will you have vacations in July? Você terá férias em julho? Quando os meses não tiverem a data junto, a gente vai usar sempre a preposição in, ok? Mas quando ele só estiver escrito o nome do mês, certo? Quando tiver um dia junto a gente já vai aprender que nós vamos trocar para on, certo? Então, will you have vacations in July? Também reforçando. A escrita dos meses, month of the year, sempre de letra maiúscula, ok? After work, let's catch a film. Depois do trabalho, vamos assistir um filme? Então, olha lá, ó. After
quer dizer depois, alright? As prepositions of time podem ocupar diferentes posições na frase, no começo, no final ou no meio, dependendo do substantivo que elas precedem. Então, elas podem iniciar como elas quiserem, tá? Então, olha aqui, ó, um quadro bem preciso. Esse daqui, se você quiser fazer um print ou salvar e colar no seu caderno, colar no seu livro, maravilha, porque aí não tem erro. Então, olha só, at é sempre um tempo preciso. Então, falou em horas, at. In, nós vamos usar com meses, anos, séculos e longos períodos de tempo, certo? E o on é dias de semana e datas. Mas, teacher, como assim data? Quando eu tiver o mês e o dia, ok? Sempre assim. Então, olha lá, ó. At precise time, tempo preciso. At 3 o'clock, at 10:30 a.m., at noon, at dinner time, at bedtime, at sunrise, at sunset, at the moment. Então, às 3 horas, ó, tempo preciso. Às 10h30 da manhã, ao meio-dia, na hora do jantar, na hora de ir para a cama, quando o sol nasce, rise, nascer, e o sunset, quando ele se põe. Ou no momento. Então, hora precisa. Meses, anos, séculos e longos períodos. Olha lá. In May, in summer, or in the summer. Os dois estão certos. In 1990. In the 1990s, no longo período. In the next century, no próximo século. In the Ice Age, na era do gelo. In the past, or in the future, no futuro ou no passado. E com dias e datas, sempre preposição on. On Sunday, on Tuesdays, on 6 March, on 25 December 2010, on Christmas Day, on Independence Day, on my birthday, on New Year's Eve. Estão vendo? Todas dias ou datas. Por mais que você possa dizer assim, ó, no dia do Natal, não está escrito 25 de dezembro, mas a gente sabe que é uma data e muito importante. No dia da independência, é um dia, continua sendo um dia, uma data. Portanto, sempre preposição on, certo? Esse quadro aqui, faz um print da sua tela, cola lá, importantíssimo. E toda vez que você precisar usar, olha, vai lá gravar de novo, olha novamente, vai gravar com mais facilidade. Vamos contextualizar. I have a meeting at 9 a.m. Eu tenho uma reunião às 9. Horas, sempre at. The shop closes at midnight. A loja fecha à meia-noite. É uma hora, então sempre at. Jane went home at lunchtime. A Jane foi para casa na hora do almoço. Hora do almoço é uma hora, então at, ok? In England, it often snows in December. Na Inglaterra, frequentemente neva em dezembro. Meses, datas, sempre in. Lembrando que aqui no mês não tem a data, portanto, in. Do you think we will go to Jupiter in the future? Você acha que nós vamos para Júpiter no futuro? Maybe, quem sabe, não é? Então, olha lá, in the future, num tempo, num período dentro da história. There should be a lot of progress in the next century. Deve haver ou deverá haver muito progresso no próximo século. Olha lá, in the next century, num período de tempo. Do you work on Mondays? Você trabalha nas segundas? Dias da semana? Sempre on. Her birthday is on 20 November. O aniversário dela é em 20 de novembro. Tivemos um mês, porém, o dia está aqui. Então, trocamos de in para on, ok? Essa é uma coisa que precisamos ter muita paciência para memorizarmos.
Where will you be on New Year's Day? Onde você estará no dia do Ano Novo? É uma data. No Ano Novo, 1º de janeiro. Portanto, on é um dia, ok? Não uma data, é um dia. Portanto, on. Então, temos também algumas expressões. Que expressões? Elas são assim. Não tem uma explicação pelo fato dela ser. É aquela velha história, aceita que dói menos. Só grava que é assim, que aí fica mais fácil para você. Não tem um porquê. Então, expression, at night, à noite. The stars shine at night. As estrelas brilham à noite. At the weekend. I don't usually work at the weekend. Nos finais de semana, eu geralmente não trabalho nos finais de semana. No caso da palavra weekend, tem a variante. Você pode usar at the weekend ou on the weekend, porque o weekend são dias, não é? Então você pode usar os dois, ok? Aqui até fala. Note que em algumas variações de inglês as pessoas dizem on the weekend e on Christmas, tá? Existem essas duas formas, as duas estão corretas. At Christmas or at Easter. I stay with my family at Christmas. Ou, também tá certo, I stay with my family on Christmas, tá? Essas duas variantes são certas. At the same time, ao mesmo tempo. We finished the test at the same time. Nós terminamos a prova ao mesmo tempo. At present. He's not home at present. Try later. Ele não está em casa no momento. At present. Tenta depois, right? Então, essas são expressões que já vêm com essas preposições. No caso do in e do on, também são expressões que já vêm com elas. In the morning, de manhã. In the mornings, nas manhãs. In the afternoon or in the afternoons, todas as tardes. In the evening. Mas, teacher, por que o at night é diferente? Porque é, tá? Então, tem que lembrar que todos os períodos de tempo determinado, in. A noite é mais longa, então vai ser at. E com o on Tuesday morning, ó, na manhã de terça-feira, ele se refere mais à terça do que à manhã. Portanto, on. On Saturday mornings, on Sunday afternoons, on Monday evenings. Dias da semana, sempre on. Quando dizemos last, next, every, this, não usamos as preposições in, at, in ou on. Mas também, se você quiser usar, não vai estar errado. Mas, como eu falo, se usa mais dessa forma, tá? I went to London last June. Não, I went to London in last June. Não há necessidade de usar, tá? Mas se usar também não está errado. Só que dessa forma está mais correto. He's coming back next Tuesday, not on next Tuesday. Ele está voltando, ele voltará na próxima terça. I go home every Easter. Eu vou para casa toda Páscoa. Eu não moro na minha cidade, então eu vou lá visitar toda Páscoa. Então não precisa colocar at every Easter. We'll call you this evening. Nós vamos ligar para você hoje de tarde. Então não precisa ser in this evening, só this evening, right? As questões de preposição, elas são sempre muito difíceis para nós, estudantes de língua inglesa. Então não se preocupe. Como eu falei para vocês, guarda esse material aqui, deixa no seu caderno, que ele é um material importantíssimo até a gente conseguir memorizar. A gente precisa olhar mais uma vez e olhar outra vez. E assim sucessivamente. Porque na língua portuguesa, essas preposições são um pouco mais simples. E em inglês não, elas exigem um pouco mais de atenção de vocês. Então, tenha lá sempre na sua mão, no seu caderno, rapidinho para poder abrir. E é assim que você vai memorizar com o tempo, ok? So, our class is over. Nossa aula está terminada. And I hope you have enjoyed. Eu espero que você tenha gostado, porque eu gosto de explicar gramática para vocês. Thank you very much for your attention. Obrigada pela atenção. I see you next class. Bye bye.